Quando falamos sobre animações do Batman, o desenho do The Batman sempre foi um dos mais esquecidos. Talvez pelo fato dele ter vindo ali após o Animated Series, fez sempre ele ficar ali em sua sombra. Mas eu sinto que hoje em dia tem mais pessoas que valorizam essa animação e reconhecem quão grandiosa ela é. Já que, como você vai ver aqui nesse vídeo, ela não é só uma excelente animação do Batman, mas também uma excelente adaptação desse personagem e do seu universo. Ela traz vários conceitos que não podem faltar ali no personagem, só que ela faz isso de uma forma diferente, trazendo um Bruce mais jovem que ainda tá aprendendo a ser o Batman. E isso faz essa ser uma das animações mais completas dele, já que vamos acompanhar ele começando como um Batman mais solitário, que ainda tá aprendendo a ser um herói, até ele se tornar líder ali da Liga da Justiça na última temporada. Então, salve rapaziada, eu sou o Bart e hoje eu vou mostrar pra você aqui como essa animação é completamente injustiçada e merece mais reconhecimento. Então, bora falar aí sobre cada temporada aí desse desenho, sobre o filme também do Batman vs Drácula, que é muito brabo, e até mesmo de alguns segredos ali dos bastidores e o motivo do cancelamento. Esse é um daqueles vídeos bem completos aqui que eu curto trazer aqui pro canal, então se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like, o seu hype, que ajuda demais eu aqui. Aproveita também e comenta qual que é a sua versão favorita do Batman. Mas chega de enrolar, bora falar sobre o The Batman. E bom, The Batman foi lançado no ano de 2004 e antes mesmo dele lançar ele já tinha um baita problema. Essa seria a primeira animação nova do Batman pós o tão amado Animated Series. E mano, só isso aqui dá uma responsabilidade enorme para os envolvidos no projeto, já que o Animated Series ele não é só visto como a melhor animação do Batman, mas muitos fãs até mesmo consideram essa a versão definitiva fora dos quadrinhos, além de que também tivemos todo o universo animado em volta dessa animação. Então mesmo que você nunca tenha visto esse desenho, provavelmente você já deve ter visto o Liga da Justiça, Batman do Futuro, Super Choque ou qualquer outra animação desse universo. Então uma criança que acompanhou qualquer um desses desenhos já estavam familiarizados com essa versão do Batman. Então tudo isso fez essa animação sofrer com várias comparações na época e meio que sempre ficar na sombra do Animated Series. Mas o objetivo dessa animação nunca foi ser parecida com a anterior, na verdade é muito pelo contrário. A Warner ela quis fazer esse novo reboot para uma nova leva de crianças conhecer o personagem em seu universo. Então eles resolveram fazer uma série que se passasse fora dessa cronologia e abordasse um Batman completamente diferente. E para isso chamaram o Michael Gougan e o Duane Capizzi para poder comandar esse projeto. Tivemos também outros nomes como Alan Burnett, que ele já tinha uma certa experiência ali no universo animado da DC, então era uma boa adição aí no projeto. E não podemos esquecer também do cara que fez essa série ser linda visualmente. E eu tô falando do Jeff Matsuda, que é o diretor de arte dessa animação. E se você acha o traço do The Batman familiar, é porque o Matsuda também trabalhou nas aventuras de Jack Chan. E aqui eu não preciso nem falar, né? Esse desenho é muito foda e eu tenho muita vontade de trazer desenhos assim fora do nicho de super-herói, então caso você tenha interesse, comenta aí nos comentários. Mas bom, com toda essa equipe reunida, eles começaram o desenvolvimento da série e a primeira coisa que eles pensaram era o que poderia ser mudado, e uma das mudanças foi trazer o Batman um pouco mais jovem e com apenas 3 anos de carreira, já que isso daí já se distanciava bastante do Batman mais experiente da animação anterior e dava a liberdade de mostrar os primeiros anos dele conhecendo sua galeria de vilões e evoluindo no decorrer da animação. Além disso também a gente teve algumas modificações em seu visual. O Bruce Wayne ele tem essa aparência bem mais jovem e com um rosto de boxeador, como o próprio Jeff Matsuda diz, e não só o Bruce Wayne tem essas mudanças, mas o traje do Batman volta a ser aquele clássico cinza com azul e a elipse amarela no peito. Temos também uma capa que é muito estilosa, ela cobre todo o corpo do Batman, dando uma vibe meio Drácula, e mano, sinceramente eu espero que alguma obra resgate esse visual, porque eu acho que essa capa consegue trazer um take muito foda, e não é só a capa que eu acho muito linda, eu curto muito esse visual como um todo, eu acho que o Batman com azul e cinza casa perfeitamente, fora também que eu sou do time do Batman com orelhinhas, tá? Eu particularmente acho mais bonito, e inclusive comenta aí, né, você é do time Batman orelhudo, Batman orelhinha, quero saber aí sua opinião. E só essa mudança aí do visual foi algo bem importante pro personagem, já que naquela época tava saindo ali o desenho da Liga da Justiça com o Batman do Animated Series, tendo um traje mais voltado ao preto e cinza e com orelhas bem maiores, além de que uma das filosofias do traço do Bruce Timm, que era um dos criadores desse universo, era de trazer um traço mais simples e mais limpo para seus personagens. Já o do Jeff Matsuda era o completo oposto, e foi justamente isso que chamou a atenção dos criadores do desenho. Jeff Matsuda tem um traço com muita influência nos animes, e isso faz a gente ter uma animação bem mais fluida e possivelmente possui as melhores cenas de luta do Batman em animação, além também de que ele traz visuais bem mais exagerados para seus personagens. Nos heróis a gente não vê tanto isso, já que os heróis ele tem esse visual mais parecido com o convencional, já que como eu havia mencionado, eles conversaram bastante sobre o que poderia ser mudado. Eles sabiam que não poderia mudar tanto o Batman, já que uma das exigências do estúdio era que apresentassem um Batman moderno, mas que ainda mantesse a essência do personagem para que os fãs ali de longa data ainda o reconhecessem. Então foi aí que eles resolveram mexer nos seus
seus vilões. E isso daqui é algo muito polêmico sobre esse desenho, já que tem uma galera que detesta esses visuais mais exagerados nos vilões. E olha, eu particularmente eu prefiro quando mantém fidelidade com o material original, mas nesse caso aqui dá pra entender o porquê eles fizeram essas modificações, já que eles tentaram ali se distanciar ao máximo da animação anterior. Então eu consigo entender essas mudanças e até mesmo não vejo tanto problema em alguma delas, já que em alguns casos eles mantêm esse visual exagerado, mas o vilão ainda é reconhecível, como o Coringa, por exemplo. Mas em outros casos, como o do Bane, aí eu já acho uma completa porcaria, porque o cara ficou parecendo mais o Quatro Braços do Ben 10. E não é que eu acho o Quatro Braços do Ben 10 zoado, mas é que, pô, não tem nada a ver com o Bane, né? E além desse problema em questão sobre o visual dos vilões, um dos problemas que vale destacar é o foco na venda de brinquedos, já que por esse ser um desenho voltado mais ao público infantil, a animação ela tinha que ter mais um foco na ação e ter episódios bem mais leves, com um certo foco nos gadgets e trajes especiais, tudo isso para influenciar na venda de brinquedos. Mas mesmo com esse foco no público infantil, eles ainda conseguiram trazer vários episódios maduros com temas interessantes, e até mesmo em alguns momentos colocaram ali elementos de terror, mistério, e conseguiram trazer um pouco desse lado detetive do Batman. Ou seja, mesmo com todas as exigências comerciais, a série ainda encontrou espaço para dar uma ousada narrativamente, tanto que essa animação ela acerta muito em mostrar o desenvolvimento do próprio Batman. A gente acompanha ele desde um vigilante solitário até ele se tornar líder da Bat-família e mais pra frente até mesmo líder da Liga da Justiça, e tudo isso em uma única animação. Então não é loucura dizer que essa talvez seja a animação mais completa do Batman, já que a gente vê todo o amadurecimento dele em uma única série. E pra te mostrar isso, nada mais justo do que a gente começar pelo começo. Antes da gente ter a introdução de outros heróis e parceiros do Batman, vamos ter uma temporada focada em mostrar ele agindo solo, e só isso faz a gente ver o desenvolvimento e amadurecimento desse personagem do começo até o fim da animação. E vocês vão ver que o Batman que a gente acompanha aqui no começo é bem diferente do que veremos mais à frente. Aqui a gente tem um Bruce Wayne bem mais jovem, com uma personalidade bem mais leve. Tipo assim, ele ainda é aquele Batman sério e centrado que a gente tá acostumado, mas de vez em quando a gente vai ver ele com um semblante mais alegre, soltando umas piadinhas com Alfred. Mas eu gosto bastante de como a série consegue fazer esse equilíbrio e traz um Bruce mais de bem com a vida. E eles precisavam fazer isso, já que por ter o foco ali no público infantil, faz sentido eles deixarem mais de lado assim essa parte sombria da mente do Batman. Mas calma, os dilemas e a obsessão dele ainda continuam aqui. Vamos sim ver como ele é obcecado pela sua missão e como a perda dos seus pais foi um trauma irreversível e moldou o que o Batman representa. Tanto que no primeiro episódio a gente vê isso, quando o Bruce chega ali na Batcaverna, é recebido pelo Alfred com um bolo comemorando seus 3 anos de Batman, e o Bruce diz que queria que os pais dele ainda estivessem aqui. E é bem legal esse momento, porque bem no começo já mostra a falta e o peso que a morte dos pais dele tem no próprio Bruce Wayne. E conforme o episódio vai avançando, a gente vai descobrindo mais algumas coisas, como Gotham, que acabou atingindo o recorde de baixa criminalidade durante esses 3 anos de atuação do Batman. Só que ele ainda é visto como uma espécie de lenda urbana na cidade e ainda não tem uma boa relação com a polícia, e é partindo disso que somos apresentados aos 3 personagens originais da série, o chefe de polícia Rogers e os detetives Ethan Bennett e a Ellen Yin. Como o Batman ainda não tem essa relação com a polícia, o chefe de lá quer capturá-lo, então ele deixa a responsabilidade disso para os próprios detetives, que são 2 personagens muito bons e originais desse desenho. A detetive Yin é alguém que não acredita que isso que o Batman faz é certo, e por isso ela fica determinada em prendê-lo. Já o Ethan vê que o Batman está fazendo a diferença em Gotham, e isso faz ele ficar meio inclinado se deve ou não prender o Homem-Morcego. Outro detalhe bem bacana é que o Ethan é um grande amigo do Bruce, e isso faz a gente ver o lado mais humano dele, já que os dois saem junto para jogar basquete, conversam. Tipo assim, dá pra ver que o Bruce ele tem uma vida até que ativa aqui dentro dessa animação. É claro que às vezes ele finge ser aquele clássico playboy para se disfarçar, mas tem momentos que você percebe que ele até gosta de ser Bruce Wayne. Também quem não gostaria, né, saindo com essas 2 supermodelos, né? E esse começo aqui, ele é bem importante para apresentar pra gente o mundo do Batman, mostrando que agora o Batman está atuando em uma Gotham quase que pacífica, já que algo que é dito pelos produtores é que nesses 3 anos, Batman conseguiu limpar a cidade dos criminosos comuns e por consequência disso acabou dando espaço para os super vilões começarem a surgir. Então essas primeiras temporadas não são só uma introdução a um novo Batman jovem e moderno, mas também de boa parte da sua galeria de vilões. Tanto que o primeiro que a gente conhece é claro que teria que ser o Coringa, que sem dúvidas possui um dos redesigns mais polêmicos dessa animação. Confesso que de início eu não curti muito esse visual para o Coringa, mas com o tempo eu fui me acostumando e hoje em dia eu consigo aceitar até que numa boa essa versão, já que eu ainda
ainda consigo enxergar vários traços aí do Coringa original, como por exemplo o cabelo verde, o terno roxo, o sorriso maluco, a pele branca e o essencial que não pode faltar, a loucura e a imprevisibilidade que faz dele ser tão ameaçador. Porém, algo que ainda torna essa versão ainda mais perigosa é que ele também é um excelente lutador e acrobata, conseguindo até mesmo trocar soco de igual para igual com o próprio Batman, e esse é uma das mudanças que praticamente todos os vilões dessa animação têm, já que aqui ela dá mais foco na ação e nos combates, então não é só o Coringa que é bom de briga, o Pinguim, por exemplo, ele é baixinho e também consegue sair na mão tranquilo com o Batman, então eles meio que trouxeram essa parada pro Pinguim, além também de fazer ele ser meio que o nêmesis do Bruce Wayne. Enquanto o Coringa é meio que a contraparte do Batman, aqui na animação o Oswald Cobblepot seria a contraparte do próprio Bruce Wayne, já que o Bruce aqui tem tudo que ele não tem, ele é jovem, ele é bonito, é rico, é alto e o que sobra pro nosso mano Pinguim? Meu Deus do céu, não sobrou nada. E os episódios aqui dessa temporada, eles vão seguir com uma fórmula bem padrão ali, introduzindo um vilão novo e o Batman derrotando no fim do episódio, ou até mesmo vamos ver também a volta de algum vilão que já apareceu. Os vilões aqui, eles não possuem um grande desenvolvimento, na verdade eles funcionam muito mais como vilões tradicionais de super-herói. É claro que mais à frente vamos sim ter vilões com backgrounds mais interessantes, mas nesse começo é tudo bem introdutório mesmo. Dá pra ver que eles seguem os episódios com um foco ali na venda de brinquedos, com Batman sempre desenvolvendo algum gadget ou traje especial para poder resolver certo problema. E eu não falo isso como uma crítica não, eu gosto muito de um Batman tecnológico e aqui eles conseguem fazer isso de uma forma que não fica tão forçado. Não são todos os episódios que eles estão criando algo novo. Um equipamento ou traje só é criado quando o roteiro realmente precisa, como por exemplo no episódio do Bane, onde o Batman foi surrado por ele e ele tem que desenvolver um traje robô para conseguir trocar soco com o Bane, porque no mano a mano é impossível. Ou quando ele tem que criar ali as asas para conseguir acompanhar o morcego humano pelos céus, fora também aquele traje branco iradíssimo que ele usa para poder tancar os poderes do Senhor Frio. Então você vê que eles são usados em momentos que o Batman precisa, já que ele é basicamente um ser humano comum, então ele precisa de certos equipamentos para enfrentar determinados vilões. Fora que aqui também os equipamentos não são descartados. As asas, por exemplo, ele tenta usar contra o Vagalume, mas ela acaba não dando conta e ele dá aquele upgrade transformando elas em uma mochila jato. Então eu gosto como eles usam a tecnologia aqui e usam os gadgets de forma inteligente aqui dentro da história. E claro, não é porque os episódios seguem com essa vibe de introdução de super vilão que ele também não desenvolve seus personagens. O Batman e seu núcleo de apoio são muito bem desenvolvidos aqui. Tem aquela cena no primeiro episódio que eu mencionei, do Bruce sentindo falta dos seus pais e tudo mais, mas vamos tendo mais momentos importantes, como no próprio episódio do Bane. Nesse episódio, o Batman é derrotado pelo Bane e Gotham é tomada por ele. Bruce, mesmo todo quebrado, ele ainda segue firme e forte arrumando formas ali de poder vencer o vilão. Enquanto isso, a gente vê o Alfred todo preocupado, só querendo que o Bruce desista dessa missão e viva uma vida feliz e normal, já que o Alfred aqui, ele adotou o Bruce após a morte dos seus pais, então ele tem ele como um próprio filho, então o Alfred se preocupa muito com ele e o ama de verdade. E quando ele vê que o Bruce não vai abrir mão de sua missão, e mesmo contra a vontade, ele fica ali ao lado dele, o apoiando e o ajuda a terminar a armadura, fazendo com que o Batman vença o Bane ali no final. E sério, essa relação do Alfred com o Bruce aqui é muito boa, você percebe o carinho que cada um tem um pelo outro. No episódio do Senhor Frio, o Bruce se sente todo culpado, porque por causa do Batman, o Senhor Frio acabou ganhando seus poderes, então ele chega até mesmo pensar em desistir por um breve momento, e é o Alfred que o apoia e mostra que a cidade precisa do Batman. E mais pra frente também temos até mesmo um episódio onde o Alfred coloca o Bruce em site de relacionamento, e ele até que vai ali na onda do Alfred, chega a quase conhecer uma garota legal, mas desiste pela missão de ser o Batman. Ou seja, apesar de termos uma versão mais jovem e mais leve desse personagem, é aquilo que eu tinha falado, a obsessão e o propósito como Batman ainda se mantém. E essa primeira temporada, ela é muito boa como uma introdução desse universo, já que a gente conhece muitos vilões, como alguns que eu já mencionei, e alguns outros, como o Scarface, que é o maluco ali do fantoche, a Mulher Gato, que tem um visual simplesmente muito lindo, temos também o Morcego Humano, que tem aquele episódio puxado mais pro terror, e é sem dúvidas um dos meus favoritos da temporada. Tivemos também o Mestre das Pistas, que, pelo amor de Deus, que vilão merda, né? E acredite se quiser, quase que esse foi o visual do Charada, então se você reclama do Charada gótico, saiba que poderia ser infinitamente pior. Só que é mais lá pro final da temporada que temos o auge quando o assunto é vilão, e eu estou falando do Cara de Barro. Aqui eles resolveram ir pra um caminho um pouco diferente. Nos quadrinhos, o Cara de Barro original se chama Basil Karlo, e aqui eles resolveram fazer com que ele fosse o Ethan Bennett, sim, o melhor amigo do Bruce que eu mencionei um pouco atrás. Acontece que o Ethan tem o mesmo arco que o Duas Caras geralmente tem aí em outras mídias, esse lance aí de ele ser uma boa pessoa, ter uma boa relação com o Bruce, com o Batman, mas no fim acaba acontecendo um acidente e faz ele se tornar um super vilão. Esse é basicamente
justamente o arco que o Ethan tem aqui também nesse desenho. E você pode até estar se perguntando, pô, então por que não usaram Duas Caras nessa animação? Já que geralmente esse é o arco dele. Acontece que lá nos anos 2000 tinha um tal de Bat-embargo que proibia dois personagens do Batman existir em duas mídias diferentes, e como nessa época tava saindo Batman Begins, eles não poderiam usar personagens como Espantalho, Ra's al Ghul, Duas Caras e até mesmo o próprio Gordon, tanto que é por isso que só temos ele lá no final da segunda temporada. Então por conta disso acabou que o Cara de Barro roubou esse arco aí do Duas Caras. E mano, sinceramente isso aqui ficou muito bom, já que eles também conseguiram trazer elementos da piada mortal. E mano, você conseguir adaptar piada mortal em um desenho infantil é uma parada muito difícil e a gente tem que reconhecer que os caras são muito brabo. Acontece que aqui o Ethan, ele só vira o Cara de Barro justamente por conta dos experimentos feitos pelo próprio Coringa, e ele chega até mesmo a soltar aquela clássica frase da piada mortal: basta só um dia ruim pra alguém ficar louco, e é justamente isso que ele faz com o Ethan e vai tentando enlouquecê-lo. O Batman até consegue salvá-lo, mas mesmo assim ele acaba sendo infectado e se torna o Cara de Barro, fazendo ele ficar completamente maluco mentalmente. Isso é uma das paradas mais bem feitas dessa animação, porque realmente o Ethan Bennett e a Ellen Yin são personagens muito bons. Você assiste e realmente gosta deles. Então ver o Ethan, que era um homem bom, um grande amigo pro Bruce, se tornar um super vilão é algo bem triste. Mas é justamente dessa tragédia que Batman e a detetive Ellen Yin começam a trabalhar juntos na segunda temporada. Aqui nessa segunda temporada vamos acompanhando o Batman em parceria com a detetive Yin, então aqui é onde começa o Batman aprendendo a trabalhar em equipe, enquanto por outro lado vamos ver também a detetive começando a criar uma confiança com o Batman, e essa é uma dinâmica que toda essa temporada aborda, já que não é só o Batman que trabalha em equipe aqui, vamos ter alguns episódios dos vilões se unindo para alcançar ali seus objetivos. No primeiro episódio mesmo a gente tem uma união ali do Pinguim com a Mulher Gato, que é um episódio bem bacana porque mostra que a detetive ainda não confia tanto assim no Batman, e devido a alguns acontecimentos dentro do episódio, no final ela acaba confiando 100% nele, e até mesmo temos o primeiro esboço de um bate-sinal aqui nesse universo. Já que além dessa temporada ser voltada a esse lance de parceria, ela também serve muito para mostrar como o Batman tá se tornando um símbolo em Gotham, já que na temporada anterior o Batman ainda era visto quase como uma lenda, e depois começou a ser visto como um vigilante, principalmente pela polícia, e o que essa temporada faz é mostrar o Batman se tornando um herói aqui dentro de Gotham. Tanto que mais à frente temos um episódio onde o Vagalume e o Sr. Frio se unem, e após o Batman derrotá-los, ele é visto como um herói pela população e acaba sendo aplaudido por todo mundo. E mais pro final da temporada vamos ter mais momentos mostrando o Batman sendo reconhecido. Mas antes disso, a gente vai acompanhar o Batman limpando ali as ruas de Gotham. Aqui o formato dos episódios, eles seguem algo bem parecido com a temporada anterior. Então vamos ser apresentados a vilões novos, vamos revisitar alguns antigos. O primeiro vilão novo que somos apresentados é o Charada, que possui um visual mais gótico e bem estranho, na verdade. Mas tirando esse detalhe do visual, o episódio dele é muito bom. Já que até aqui a gente teve episódios mais focados ali na parte da ação, então a gente sempre via um super vilão que conseguia bater ali de frente no mano a mano contra o Batman. E aqui o Charada, ele desafia justamente a inteligência do Batman. Então esse é um daqueles episódios onde veremos muito mais sobre a sua genialidade, já que a gente vai ver o Batman ajudando a detetive Yin a resolver vários enigmas pela cidade. Depois disso a gente vai ter também outros vilões surgindo, como o Crocodilo, que parece mais com o Lagarto do Homem-Aranha. Tivemos também o Ragdoll, que eu tenho certeza que os caras só usaram ele porque não podiam usar o Espantalho. E o último vilão novo apresentado é o Spawnbinder, que é basicamente um feiticeiro que controla a mente das pessoas e usa isso para elas roubarem por ele. Como cada temporada tem 3 episódios, eles ficaram um pouco limitados sobre quantos vilões apresentar, fora também que eles ainda tinham que trazer alguns vilões antigos. E pra mim é aí que ficam os melhores episódios, já que o Coringa, por exemplo, ele tem 2 episódios muito bons aqui nessa animação. O primeiro a gente pode chamar até de um protótipo do Batman que ri, já que a gente vai ver o Coringa se fantasiando de Batman e combatendo o crime na cidade. E esse é um daqueles episódios muito divertido de assistir. Tipo assim, você quer ver só um episódio dessa animação? Pô, vê esse episódio, que esse episódio é muito maneiro, mano. Você tem o Coringa fingindo ser o Batman, o Bruce Wayne ali afetado pelo gás do riso, rachando o bico de tudo que tava ali na sua frente. Fora também que as cenas de luta aqui são bem maneiras, então eu super recomendo você pelo menos assistir esse episódio. E outro episódio muito bom do Coringa também é quando o Batman precisa entrar ali em sua mente. E isso por si só já é muito foda, porque traz vários momentos assim, bem maneiros ali dentro do episódio. Fora também que somos apresentados ao Hugo Strange, que vai assumir um papel de vilão mesmo ali na próxima temporada. Além do Coringa, a gente também teve a volta do vilão Cara de Barro. A gente tem 2 episódios ali dedicados à volta desse vilão. O primeiro é ele voltando, querendo vingança contra o Coringa, e o Batman o capturando e levando ele a julgamento. E a gente vê o Bruce fazendo de tudo pra poder ajudar ele como amigo, tanto que ele é inocentado e o Bruce coloca o Ethan pra trabalhar ali em sua empresa, dando uma oportunidade pra ele recomeçar sua vida. Só que mesmo assim ele permanece cego
cego de vingança e isso faz ele se entregar de vez pro lado do Cara de Barro, se tornando um super vilão. Eu gosto desses episódios que trazem o Ethan justamente por abordar mais o lado humano do Bruce, mas a partir de agora ele aceitou total o lado do Cara de Barro, então ele se torna realmente um vilão. Tanto que até mesmo o Bruce e a Detetive In aceita que perderam um amigo que eles conheciam, e o episódio termina com uma vibe bem triste, já que, como eu falei, ele realmente é um bom personagem, a gente fica mal por tudo ter dado errado pra ele. Tanto que a próxima aparição dele no episódio de Halloween, a gente tem um Cara de Barro bem mais super vilão tradicional mesmo. Acontece que aqui conhecemos o Solomon Grundy desse universo, e o episódio cria toda essa atmosfera falando sobre ele ser uma lenda aqui em Gotham. O Batman até chega a enfrentá-lo, mas no final acaba descobrindo que era o Cara de Barro disfarçado roubando a casa dos mais ricos. Aqui a animação já deixa bem claro que o Bruce aceitou que seu amigo se foi, tanto que em nenhum momento ele menciona o nome do Ethan aqui nesse episódio. E após o Batman enfrentar todos esses desafios, a gente chega no último episódio que encerra a temporada de uma forma muito boa, fazendo ele ir de um vigilante mascarado para um herói respeitado dentro de Gotham. Aqui temos a união de 3 vilões, o Coringa, Pinguim e o Charada. Os 3 apostam para ver quem vai desmascarar o Batman primeiro, e cada um deles tenta ali tomar o controle de Gotham, e até esse momento o Batman ele ainda não construiu uma boa relação com a polícia, exceto com a Detetive In. Só que tudo muda com a chegada do comissário Gordon. Sim, finalmente temos ele aqui nessa animação, e é graças a ele e a Detetive In que o Batman consegue deter os vilões, e no final temos vários bate-sinais pelo prédio de Gotham, mostrando que agora Batman não é só reconhecido pela população, mas também pela polícia de Gotham, já que a partir daqui veremos o Gordon trabalhando em conjunto com o próprio Batman. Essas 2 primeiras temporadas, elas são muito boas para quem quer acompanhar apenas uma aventura solo do Batman mesmo, já que você acompanha todo o crescimento dele na cidade. A gente começa vendo ele sendo um herói solitário até ele se tornar esse símbolo dentro de Gotham, e essa temporada sabe construir isso muito bem. O foco nos episódios são bem mais voltados ao Batman e mostra uma versão mais experiente e madura comparada com a versão anterior. Mas antes da chegada dos seus parceiros mirins, a gente também tem mais uma aventura solo desse personagem, enfrentando o próprio Drácula. Batman vs Drácula é um longa animado lançado lá no ano de 2005 e se passa entre a segunda e a terceira temporada. Eu diria que ele se passa antes do último episódio da segunda, já que não temos a presença do Gordon aqui no filme e tem um momento ali que a polícia caça o Batman achando que ele era o problema ali dentro de Gotham. Então isso foge bastante ali da situação que o Batman e Gotham estavam após o último episódio da segunda temporada. E esse aqui é um filme onde você percebe que os produtores resolveram se arriscar bem mais, já que a série original ela tem alguns elementos de terror, mas não é nada demais. Agora aqui nesse filme eles mergulham ainda mais nesse tema e deixa a história com uma vibe bem mais sombria e explora bem mais um Batman detetive e tendo que usar sua genialidade para poder vencer o inimigo. Aqui no filme é nos contado que o Drácula foi morto há muitos anos atrás lá na Transilvânia e seu corpo veio parar aqui em Gotham City, e por consequência da fuga ali do Pinguim e do Coringa do Asilo Arkham, o Drácula acabou sendo despertado, já que o seu corpo ele estava enterrado bem no fundo do cemitério de Gotham. E o objetivo do Drácula aqui nesse filme é algo bem simples, ele quer reviver sua amada no corpo de Vicky Vale, que é uma repórter e interesse amoroso do Bruce aqui nessa animação. Eles não chegam a ficar juntos nem nada, mas rola vários flertes ali entre eles e eu confesso que eu queria ter visto algo entre os dois. Mas antes do Drácula conhecer essa Vicky Vale, ele ainda tá se apossando de Gotham, então ele começa ali a se alimentar, a transformar pessoas em vampiros e até mesmo se infiltra ali na alta classe. E é justamente uma dessas festas que o Drácula, ou Alucard, que é como ele se chama em sua identidade civil, conhece Bruce e Vicky, e quando ele coloca os olhos nela, ele decide que o corpo dela vai ser usado para reviver a sua amada. Ou seja, o Drácula é um baita talarico, queria talaricar o Bruce na cara larga. E é justamente depois disso que o Batman mostra que ele não é o maior detetive à toa não, já que ele descobre que Alucard é Drácula ao contrário. E mano, sério, acho que esse daqui foi o primeiro plot twist que eu vi na minha vida. Eu lembro que eu fiquei simplesmente chocado com essa genialidade do Batman. E é a partir disso que a gente vai começar a ver o confronto verdadeiro do Batman versus o Drácula. Esse é sem dúvidas o maior inimigo que o Batman enfrentou sozinho nessa animação, pelo menos até agora, e é bem maneiro como aqui eles fizeram o Drácula sendo meio que o oposto do Batman. Você vê pela capa que enquanto a do Batman tem esses detalhes em azul, a do Drácula ela traz o vermelho, e esse é um detalhe visual que eu curto bastante, e faz essas cenas ali de luta entre eles ficar bem estilosa, mano. E aqui a gente vê que nos confrontos o Drácula tá sempre acima do Batman. Ele é mais forte, é mais rápido, tem poderes, então tudo que o Batman faz parece que não funciona, mas tem um detalhe que faz o Batman se destacar, que é a sua genialidade. Batman vence
seu exército de vampiros e o próprio Drácula só na base da inteligência, já que ele usa um dos dispositivos ali da indústria Wayne para poder matar o Drácula, entregando uma das cenas mais foda dessa animação. E esse aqui é um filme que eu gosto demais. Trazer o icônico Drácula para enfrentar o Batman é algo incrível. Eu sou muito fã dessas criaturas sobrenaturais, então ver um super-herói enfrentando esse tipo de criatura é algo bem maneiro, principalmente o Batman, que causa perfeitamente com esse tema. Talvez minha única crítica seja a própria Vicky Vale ter sido descartada. Eu gostaria de ter visto mais dela nas próximas temporadas, já que por um breve momento até parecia que os produtores iriam se arriscar entregando um relacionamento pro Bruce. Mas algo que essa animação se tornou mestre foi em descartar personagens bons. E eu vou criticar muito isso quando a gente for pra terceira temporada. Agora chegamos aonde marca a introdução da Batgirl e mostra um Batman mais maduro e que soca velhinhas inocentes? Tá, talvez não tão inocente assim, né? E bom, antes de falar sobre essa temporada em si, eu gostaria de destacar duas decisões que eu odeio com muita força aqui. A primeira e menos importante é a troca da abertura. Tipo assim, mano, a antiga era muito foda e muito estilosa. E não é que essa daqui seja ruim, mas é que a outra tinha muito mais identidade. Pelo visto, ela só foi mudada pra poder definir um tom novo pra série, que seria algo bem mais leve com essa introdução da Batgirl. Agora, outra decisão que eu acho horrível, e pra mim sim, essa daqui é muito importante, é retirarem a Detetive Yin da série. Tipo assim, ela é uma personagem original, muito bem feita, que a gente tá acompanhando desde o começo, o crescimento dela junto com o Batman. E eles simplesmente descartaram ela de vez. E isso daí eu acho uma decisão muito merda, mano. Muito provavelmente ela foi retirada porque o comissário Gordon e a Batgirl meio que fazem o mesmo papel que ela fazia nas temporadas anteriores, com a Batgirl sendo ali a parceira ali do Batman e o comissário Gordon sendo esse contato dentro da polícia. Mas pô, se eles tivessem só reduzido o tempo de tela dela, tudo bem, mas não, os caras resolveram descartar ela completamente, o que ficou muito zoado, né, pra quem gostava da personagem. Agora que eu desabafei sobre essas duas decisões, eu posso falar melhor da temporada como um todo. Aqui, como eu mencionei, temos ali a introdução da Batgirl, que é uma abordagem bem diferente, já que o Robin sempre é o primeiro parceiro do Batman, e o motivo disso é por conta daquele tal Bat-embargo que eu tinha falado lá atrás. Nessa época tava saindo aquela animação dos Jovens Titãs, que inclusive é uma outra animação muito boa e eu quero um dia trazer pro canal, e como ela tava saindo ali junto com o The Batman e o Robin era um dos personagens principais, eles não poderiam usar ele aqui ainda, então eles optaram por colocar a Batgirl primeiro. E olha, eu gosto demais dessa nova abordagem de introduzir a Batgirl primeiro que o Robin, por mais que eu acho que a série ela não aproveita isso muito bem, mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, vamos falar sobre a origem dessa personagem aqui nessa animação. Os dois primeiros episódios têm foco em nos apresentar não só a Batgirl, mas também a Era Venenosa desse universo, que aqui é uma adolescente e amiga da Barbara Gordon. Uma abordagem bem diferente para as duas personagens. Acontece que aqui a Era é uma daquelas adolescentes ativista dedicada em proteger as plantas, só que de uma forma muito mais radical, chegando até mesmo a colocar pessoas em perigo, e por conta disso ela acaba sofrendo um acidente que faz ela se tornar a Era Venenosa, e em contraparte temos a Bárbara se tornando a Batgirl justamente para poder ajudar sua amiga. E esse começo ele resume muito bem o que é a parceria do Batman com a Batgirl nessa temporada, já que o Batman desde o início não aceita muito bem ela como parceira, só que a Batgirl é aquela típica adolescente intrometida, sabe? Então ela sempre surge ali para poder ajudar ele em se intrometer em alguma situação. Então essa temporada vai ser bem focada em nos mostrar a parceria entre Batman e Batgirl se desenvolvendo, com o Batman aos poucos aceitando melhor ela como parceira, já que ela vai se mostrando alguém bem útil para ele. Inclusive no próximo episódio temos ali a volta do Pinguim e o Bruce acaba sofrendo um acidente que faz ele esquecer que ele é o Batman, e isso faz ele acabar sendo sequestrado pelo próprio Pinguim, e é graças a Batgirl que ele acaba sendo salvo e mais pra frente ele acaba conseguindo derrotar o vilão. Depois disso também temos um episódio onde o Coringa volta e usa o soro do Bane pra ficar super forte, e como aqui o Coringa tava bem mais forte fisicamente, ele dá uma surra no Batman, e é só graças a Batgirl que o Coringa volta ao normal e acaba sendo derrotado. Fora outros momentos também, como a aparição do Zeus, que tá tentando tomar o controle da cidade e o Batman só consegue derrotar ele também graças a Batgirl. Então aos poucos o Batman vai entendendo que ele também precisa de ajuda de vez em quando, e é justamente a Batgirl que mostra isso pra ele. O arco do Batman nessa temporada gira muito em torno disso, mas também temos alguns momentos que focam muito mais nele, como no episódio onde o Batman enfrenta um vilão chamado Gearhead, que tem poderes ali de nanotecnologia e utiliza o seu super carro pra poder roubar e causar pela cidade. E só pra vocês terem uma ideia, nem mesmo o Batmóvel foi páreo pra conseguir enfrentar o vilão, e essa é uma justificativa muito boa pra eles apresentarem um novo e melhor Batmóvel
Batmóvel pro Batman. Inclusive é muito boa, né, essa desculpa pra eles criarem um brinquedo novo. Eu só fico meio triste porque eu gostava muito mais do visual anterior. E por mais que nesse episódio a Batgirl até que aparece e também fica ali com a Batmoto, temos também episódios onde um Batman atua totalmente solo, como na volta do Scarface. Aqui nesse episódio eles separam o boneco do Scarface para que o Arnold Wesker tente viver uma vida normal, e ele até mesmo consegue, ele volta a trabalhar, consegue se inserir na sociedade, porém tudo começa a dar errado quando descobrimos que isso era só um experimento do Hugo Strange, que envia o Scarface novamente para ele só para ver como o Arnold reagiria, e isso faz ele voltar a ser um vilão e ser derrotado pelo Batman. E eu confesso que eu fiquei com um pouco de dó do Wesker nesse episódio, mas fazer o que, né? O cara é um biruta mesmo, né? Inclusive, mais à frente veremos mais do Hugo Strange como vilão, como no último episódio dessa temporada, onde ele cria uma inteligência artificial chamada Dave. Acontece que aqui o Dave foi criado usando a mente dos criminosos que estavam presos em Arkham, ou seja, ele é a união da mente de todos os vilões do Batman, e só isso já faz ele ser muito ameaçador. Porém, o objetivo da criação dele era identificar e caçar criminosos, só que essa é uma criação do Hugo Strange, então é claro que tudo começa a dar errado e ele foge com o objetivo de se tornar o maior gênio do crime em Gotham. E mais pra frente até descobrimos que o Hugo Strange, que planejou a fuga do Dave, programou com a sua própria psicologia, fazendo ele também ser obcecado pelo Batman. E esse é um vilão tão ameaçador que ele chega até mesmo a descobrir quem é o Batman e quase faz ele revelar sua identidade para todo mundo. Mas sem dúvidas, né, o Batman acaba vencendo o Dave, fazendo ele ver que ele é apenas um programa de computador, já que ele se via como um criminoso real, e isso daí faz ele meio que ter um curto-circuito e ser derrotado, assim finalizando a temporada com um dos melhores aí episódios da série. Essa terceira temporada ela é bem boa, ela tem episódios bem maneiros, eu gosto muito da adição da Batgirl aqui, eu acho ela bem divertida e carismática, a série já tinha um tom leve e divertido, mas com ela eles conseguiram trazer mais humor, já que o Batman aqui ele ainda é sério, então a gente não tem tanto alívio cômico nas lutas, e a Batgirl ela faz esse papel muito bem nessa temporada, mas eu senti falta de mais desenvolvimento entre ela e o Batman, por mais que a animação vai mostrando ele aceitando ela melhor como parceira, minhas expectativas era que ele tratasse ela como ele trata o Robin, por exemplo, então eu fiquei a temporada toda esperando ele revelar sua identidade, começar a treinar ela na Batcaverna, dar mais equipamentos pra ela, e isso aí não acontece. Eu sei que o Robin, ele consegue ter uma conexão muito maior com o Batman, porque os dois têm um trauma de infância muito parecido, mas como eles seguiram por um caminho diferente, eu queria que eles tivessem desenvolvido isso melhor e ter tratado a Batgirl como uma espécie de Robin aqui nessa animação, mas como vamos ver, a introdução do Robin consegue mudar tudo isso e faz a gente ter uma parceria muito melhor entre esses personagens. Chegando na quarta temporada, temos não só a introdução do Robin, mas também um Batman bem mais maduro e experiente, já que ele não é mais aquele herói solitário do começo, agora ele se torna ali líder da Batfamília e até mesmo uma figura paterna para o Robin, e a série até mesmo faz uma mudança no seu visual, deixando seus ombros mais largos, um queixo mais quadrado para trazer esse ar mais maduro em seu design. O primeiro episódio também começa a ter aquela clássica origem do Robin, onde somos apresentados ali a família Grayson, mais pra frente temos também ali um acidente envolvendo os pais do Dick e o Tony Zucco com seus irmãos. A diferença é que aqui eles justificam o porquê o Bruce resolveu ir pro circo e acabou presenciando essa tragédia, já que antes disso acontecer, o Batman já tava na cola do Tony Zucco e ajuda ali os Grayson a se livrarem dele, e quando ele vê ali o Dick todo feliz ao lado dos seus pais, ele dá um baita sorriso e isso daí causa um interesse ali em ver o show dessa família, só que como nós sabemos, né, os pais do Dick acabam morrendo e isso faz o Bruce se sentir mal, lembrar da noite que também perdeu seus pais, e ele se recorda como o Alfred foi muito importante ali em sua criação, então é aí que ele resolve adotar o Dick, cuidar dele e ir atrás do Tony Zucco para poder fazer justiça. E eventualmente no episódio o Dick acaba descobrindo que Bruce Wayne é o Batman e resolve que também quer ajudá-lo a ir atrás do Tony Zucco. É claro que o Batman nega, mas para sorte dele o Robin desobedece e eles juntos conseguem derrotar o Tony Zucco. E é assim que nasce a dupla dinâmica desse universo. A adição do Robin a essa animação é um grande acerto, já que esse é um personagem muito importante para o Batman. O Robin ele consegue mostrar o lado mais humano do Bruce. A gente vê como ele se importa com o garoto e tá dando o máximo de si para poder cuidar dele. Tanto que ele não queria aceitar o Dick como Robin logo de cara, mas ele vê o potencial e o senso de justiça que o Dick tem. O Robin ele teve a chance de matar o Zucco e conseguir ali a sua vingança, mas ele o salva e diz que ele sempre quis justiça. E é aí que o Batman enxerga o grande potencial que o Robin tem.
E talvez você deve estar se perguntando, e a Batgirl nessa história? Calma que a Batgirl ela não foi esquecida ou deixada de lado nessa temporada, igual uma certa personagem, né? Saudades da Ellen. Acontece que a Batgirl passa a aparecer em episódios junto com Batman e o Robin, então são episódios mais voltados à Bat-família como um todo, tanto que no próximo temos eles ali se conhecendo pela primeira vez, fora que finalmente também vamos ter o Batman revelando ali a identidade que ele é Bruce Wayne pra ela, e até mesmo começa a treiná-la. E esse episódio resume muito bem como é a relação deles durante a série, já que eles funcionam exatamente como uma família. É como se o Batman fosse o pai e eles fossem os irmãos. Então vamos ver ali a Batgirl com os filmes do Robin, vamos ver eles sempre tentando ali chamar a atenção do Batman, mas eventualmente os dois vão ali se entendendo, e até mesmo temos um episódio onde eles querem se provar pro Batman e os dois conseguem ali prender o vilão Máscara Negra, que tem ali também a sua introdução nessa temporada. Além do Máscara Negra, temos também a introdução de outros vilões novos, como o Cara de Barro, e talvez você deve estar se perguntando, mas ué, ele não foi apresentado na primeira temporada? E sim, você tá certo, mas agora a gente vai ser apresentado ao Cara de Barro original, o Basil Karlo, que sinceramente não supera o Ethan Bennett aqui nessa animação, mas eu gosto da introdução dele porque finaliza o arco do Ethan e faz ele finalmente se livrar dos poderes e voltar a ser um homem bom. E é bem maneiro ali ver o Bruce indo visitar o Ethan, os dois até marcam um jogo de basquete pra quando ele ter alta ali do Asilo Arkham. Só faltou a Detetive Yin nesse episódio pra fechar com chave de ouro. Mais à frente somos apresentados também a uma vilã muito importante do mundo do Batman, a Arlequina, que tem um episódio escrito pelo seu co-criador Paul Dini. Ela tem também uma origem um pouco diferente, com ela sendo uma apresentadora de um programa de relacionamento, e inclusive o Coringa é fã desse programa e se interessa pela Harley Quinn, e é claro que logo mais teremos ela se apaixonando pelo Coringa e se tornando ali sua parceira. Além desses vilões mais conhecidos, também somos apresentados a alguns novos e originais da série, como um vilão chamado Onipotente, que tem a capacidade de se clonar, e ele tem até um episódio bem maneirinho. Temos também um vilão que tem o poder de voltar alguns segundos no tempo, e inclusive esse episódio tem uma conclusão muito maneira, onde mostra o vilão tendo uma oportunidade de mudar o rumo da sua vida, e por fim também teve um episódio onde tem um vilão ali que fica invisível e começa a atuar como um vigilante, caçando todos os vilões do Batman. Eu confesso que esse episódio é bem esquecível, tanto que eu nem lembro o nome desse vilão. A única parte maneira mesmo é ver o Batman e o Robin enfrentando todos os seus vilões. E antes de falar sobre os últimos episódios, eu gostaria de destacar os dois melhores episódios dessa temporada. O primeiro é um que o Batman e seus parceiros enfrentam um apocalipse zumbi causado pelo Hugo Strange, e esse é um episódio muito foda que mostra um Batman todo desesperado, tentando desvendar uma cura pra salvar sua cidade, e no fim ele tem um baita plot twist que mostra ali que esse vírus nunca existiu. Acontece que o Batman ele foi infectado pelo Hugo Strange no começo do episódio, e isso fez ele ter várias alucinações, achando que ele estava dentro do apocalipse zumbi. Uma curiosidade é que esse episódio ele era para ser do Espantalho e certamente ia casar perfeitamente, só que devido ao Bat-embargo ele não pôde ser usado e a única coisa que a gente tem é essa arte conceitual do seu visual, que até que é maneirinho, né? Agora, outro episódio que eu gostaria de destacar é um que se passa no futuro da Nova Gotham em 3027, e vemos uns soldados ali vasculhando as ruínas da Batcaverna, enquanto vamos tendo um flashback de um Batman bem mais velho do ano de 2027. Aqui, inclusive, o Robin ele já é o Asa Noturna, a Batgirl ela já é a Oráculo, talvez ali fazendo uma referência à Piada Mortal. E olha, sem dúvidas esse daqui é um dos melhores episódios da série. Além de vermos um Batman mais velho, com uma vibe ali Cavaleiro das Trevas, a gente pode ter uma ideia de como vai ser o futuro desse Batman e desses personagens. Fora que vemos também que ele se tornou um símbolo que ficou eternizado em Gotham. Só pra vocês terem uma ideia, o Batman simplesmente deixou um código binário no titânio da estrutura da Batcaverna para que conseguissem acessar o Batcomputador no futuro e assim conseguissem derrotar o Senhor Frio no futuro também. Mano, é muito preparo, bicho. Não tem como, velho. O cara é o rei do preparo mesmo. E agora, pro final da temporada, temos dois episódios que abordam uma invasão alienígena e mostra o Batman tendo que lidar com tudo isso. Fora também que somos apresentados a dois personagens novos, o Lucius Fox desse universo, que ajuda ali o Batman a criar os seus equipamentos, e o John Jones, o Caçador de Marte, dando ali uma pontinha pra Liga da Justiça daqui desse desenho. Essa é uma boa finalização de temporada, já que a cidade ela realmente fica um completo caos, até mesmo podemos ver alguns vilões ali se unindo para ajudar a deter essa invasão, mas para mim o ponto mais positivo desse arco final tá no Batman e na Batfamília, já que a gente vê o Batman excluindo o Robin e a Batgirl e não querendo a ajuda deles com isso, e isso faz a gente até pensar que é porque ele acha que eles não são capazes e só ele mesmo consegue lidar com toda essa situação, mas na verdade é muito pelo contrário. Tem um momento onde o Robin e a Batgirl acabam salvando o Batman e juntos eles conseguem vencer a
ali a invasão. E é aí que o Batman fala a verdade pros dois. Bruce, na verdade, tem medo que algo aconteça ao Dick e à Bárbara, ou seja, o Batman não estava se afastando deles por não confiar, mas sim por medo de mais uma vez perder a sua família. E nossa, mano, como eu gosto quando exploram essa humanidade do Batman. E essa temporada faz isso muito bem, mostrando ali um lado mais paterno do Bruce Wayne. E tudo isso graças ao Robin, já que o Dick ele não é só um parceiro de combate ao crime, mas ele também é um filho adotivo. E isso faz a gente ver um lado mais humano do Bruce Wayne. É claro que ele se importa também com a Bárbara, mas o Robin, por ter uma tragédia semelhante à do Batman, faz eles terem uma conexão que dificilmente a Batgirl conseguiria. Então a adição do Robin faz uma diferença absurda nessa animação. Mas a história não para por aqui, já que no final do episódio somos apresentados a Liga da Justiça desse universo. E é justamente sobre isso que vai ser a próxima temporada. Agora chegamos na última temporada desse desenho. Batman aqui tá no auge como herói e como líder da Batfamília, mas os produtores pensaram, pô, e se a gente abordasse um Batman aprendendo a trabalhar ao lado de outros heróis? Já que até aquele momento a gente só viu ele liderando a Batgirl e o Robin, mas agora a gente vai ver ele como um igual, trabalhando ao lado de super-heróis já consolidados desse universo. Então boa parte dos episódios vão seguir para nos apresentar cada um desses novos heróis e mostrar essa relação deles com o Batman, para no final termos um arco mostrando a Liga da Justiça enfrentando uma nova ameaça. É claro que o primeiro herói que a gente vai ser apresentado é o Superman, e aqui a relação do Batman com o Superman é um pouco diferente do que a gente está acostumado, já que boa parte das vezes vemos que o Batman não gosta muito de trabalhar em equipe e prefere fazer as coisas sozinho, mas aqui nessa animação eles inverteram os papéis, e o que os dois primeiros episódios fazem é unir esses dois personagens e criar uma amizade entre eles. Mas antes disso é claro que a gente vai ter algumas desavenças, então vamos ter ali o Batman guardando um pedaço de kryptonita para caso seja necessário em algum momento. Veremos também o Superman todo desconfiado, usando sua visão de raio-x para descobrir quem é o Batman. É claro também que o Bruce não deixa isso barato e também descobre a identidade do Superman, então a gente pode ver que esse começo é um pouco conturbado por ambas as partes. Mas aqui em defesa ao Batman, mano, ele é o que mais tenta trabalhar em equipe, tá? O Superman chega até mesmo deixar o Batman no vácuo. E as coisas só começam a mudar com a introdução do Lex Luthor. Sim, algo que eles fazem também nesse episódio é apresentar os personagens do núcleo do Superman. Então a gente vai ter o Lex Luthor, a Lois Lane, Jimmy Olsen e também um vilão chamado Metallon, que aparece ali bem no comecinho do episódio. E o papel do Lex nessa trama vai ser causar aquela clássica porradaria do Batman com o Superman, já que ele usa a Era Venenosa para criar um esporo e utiliza também Kryptonita, para que assim ele possa controlar a mente do Superman. E claramente essa aí é uma referência à HQ Batman Silêncio, com a Era Venenosa ali controlando a mente do Superman, e é a partir daí que a gente vai ter aquele bom fanservice aí de porradaria entre Batman e Superman, com Batman até mesmo usando uma armadura. E mano, essa luta aqui ela é bem equilibrada, uma hora o Superman bate e outra hora o Batman apanha, né, infelizmente. Mas pra sorte do Batman, ele consegue recuperar a mente do Superman com o antídoto que ele criou, e juntos ali os dois conseguem derrotar o Lex Luthor. Esse começo de temporada é um começo muito bom, eu acho que fez muito sentido ver o Batman dessa animação querendo trabalhar em equipe, já que ele já passou por esse arco anteriormente, então ele sabe e reconhece a importância de ter parceiros. Então foi muito legal ver a relação do Batman e do Superman se desenvolvendo, já que no final o Superman admite que precisa de ajuda de vez em quando e aceita entrar para a Liga da Justiça. Temos até mesmo um momento ali selando essa amizade, com o Bruce querendo devolver a Kryptonita por confiar no Superman e o Superman insistindo que ele fique com ela porque ele confia no Batman. Agora os outros heróis, eles também tiveram uma boa introdução aqui na série, só que eles não ganharam o mesmo destaque que o Superman, já que cada um deles teve apenas um episódio para sua apresentação, e é compreensível, né, já que o Superman é um dos membros mais importantes da liga. Mas mais à frente a gente vai ver também o Arqueiro Verde trabalhando ao lado do Batman para prender o vilão Vertigo, e inclusive esse é um episódio bem maneiro de ver os dois trabalhando junto. Acho que justamente por serem dois personagens pé no chão, os dois funcionam muito bem, além de termos também aqui nesse episódio a origem do Oliver Queen desse universo. Vamos ver também um episódio focado no Flash e no Batman enfrentando o vilão Mestre dos Espelhos, e aqui algo que eles fazem diferente é que eles trazem o Barry Allen no manto do Flash, já que caso você não saiba, na animação Liga da Justiça Sem Limites, quem era o Flash era o Wally West, então eles trazem ali o Barry Allen para dar essa diferenciada. Depois veremos também o Lanterna Verde Hal Jordan e o Batman enfrentando o vilão Sinestro, e esse é um episódio que tem uma cena iradíssima onde o Batman farma a aura com o anel do Hal, e essa fala acho que pegou meio mal, né? E por fim ali
aí, o último herói que a gente conhece é o Gavião Negro. E, bom, aqui é onde a fandom de provavelmente 4 pessoas do Gavião Negro vão me xingar nos comentários, já que, sinceramente, eu não ligo muito pra esse personagem. Talvez pelo fato de eu nunca ter consumido nada dele. Tipo assim, eu curto bem mais a Mulher Gavião, justamente por eu ter conhecido ela na animação da Liga da Justiça e ter curtido a personagem. Então eu não me importo muito com o Gavião Negro nessa animação e eu achei o episódio dele bem esquecível. Mas bom, a animação do The Batman, ela conseguiu acertar bem nessas participações, dando destaque pra cada um desses heróis. Batman não é aquele cara fodão que resolve tudo sozinho. Vemos que ele passa um sufoco ali na luta contra o Superman. Lá no episódio do Hal Jordan, por mais que a gente tenha essa cena iradíssima dele usando o anel, é graças ao Hal que os dois juntos conseguem vencer o Sinestro. Então é bem maneiro ver como essa animação soube valorizar todos os heróis. E é claro que também temos episódios mais voltados ao Batman e da Batfamília enfrentando alguns vilões, mas são episódios mais do mesmo, sabe? Não é que eles são ruins, mas o foco mesmo da temporada tá na Liga da Justiça. E essa aqui é uma crítica que eu vejo algumas pessoas fazendo a essa reta final, já que dá pra notar que ela é uma espécie de teste pra criar um novo desenho dessa versão da Liga, já que a animação Liga da Justiça Sem Limites já tava pra encerrar e isso daí abriria espaço para um novo desenho dessa equipe. Então eu acredito que eles usaram essa temporada pra justamente vender essa ideia. E eu curto bastante aqui essa formação da Liga, mas é impossível não notar que tá faltando alguém. E eu tô falando da Mulher Maravilha. Pô, mano, uma formação sem qualquer membro da Trindade é muito estranho, mano. Não, sei lá, fica um bagulho meio bizarro assim, sabe? E isso aí acabou ocorrendo por conta de alguns embargos que não permitiam ela ser inserida na série nesse momento. Então certamente ela apareceria mais à frente, tanto que temos ali uma imagem de como seria o visual dela, e chega até mesmo a aparecer o traje dela no quadrinho The Batman Strikers, que sim, esse universo tem suas próprias HQs oficiais, mas eu já vou falar melhor disso lá na frente. Mas tirando isso, a formação funciona muito bem. Todos os heróis têm que lidar ali com uma invasão alienígena nos últimos episódios, que é inclusive os mesmos aliens que invadiram a Terra também na temporada anterior, só que aqui nessa temporada o Hugo Strange se une a eles e eles criam ali uns androides que possuem a habilidade de roubar poderes. Então os heróis têm seus poderes roubados e ainda vão ter que enfrentar cada um desses androides com as habilidades dos membros da Liga. Só que tem um detalhe nisso, eles também absorvem as fraquezas de cada um deles. E é aí que a gente tem uma clara referência à história de Torre de Babel, que mostra o Batman criando um plano para cada membro da Liga, e aqui na animação ele mostra que ele fez a mesma coisa. Então ele e a equipe de toda a Liga conseguem se unir ali e derrotar os androides, e eles têm seus poderes de volta, assim conseguindo também impedir essa invasão alienígena. E a animação terminando com toda a equipe reunida e com Batman feliz ao lado de Robin e Batgirl. E olha, apesar dessa temporada não ser inteiramente focada no Batman e no seu núcleo, eu gosto dela e de sua finalização. Eu não acho que ela possui os melhores episódios, mas eu curto a proposta de mostrar mais uma evolução do Batman, ver ali como ele evoluiu e cresceu como personagem ao ponto de liderar e trabalhar ao lado de outros heróis. Certamente o Batman ali da primeira temporada não agia dessa mesma forma, e isso só mostra pra gente como a série soube trabalhar o amadurecimento desse herói. E se você for reparar, eles também deixaram tudo no esquema para esse universo continuar, então por que será que isso não aconteceu? Bom, The Batman sofreu alguns problemas enquanto estava em exibição, tivemos várias ideias descartadas como vocês puderam ver no vídeo, e tudo por conta do tal Bat-embargo. Mas tivemos também ideias que não foram pra frente por conta da própria Warner, como uma delas sendo um filme animado da história Batman Silêncio. Após o sucesso de Batman vs Drácula, os produtores gostariam de lançar mais um longa animado se chamando The Batman vs Rush, inclusive o Jeff Matsuda até fez uma arte pra esse filme, e já dá pra ter uma ideia ali de quais personagens estariam nessa animação, já que essa é uma história que coloca vários vilões e personagens do núcleo do Batman. E mano, como eu queria muito ter visto esse filme, por essa ser uma história com muitas cenas de ação, The Batman conseguiria entregar isso com maestria, já que esse é o ponto forte do desenho. Mas infelizmente a Warner não quis seguir com a ideia, porque eles queriam ver mais filmes do Batman enfrentando monstros, e isso fez essa animação nunca ter saído do papel. Até tivemos mais à frente, né, uma adaptação animada dessa história, mas era naquele universo de filmes animados ali da DC, baseado nos Novos 52. E outra ideia que também acabou sendo descartada foi uma continuação desse universo de The Batman. É nítido que o desenho queria seguir pelo mesmo caminho que o Animated Series, criando novos desenhos de outros super-heróis e tendo até mesmo sua própria Liga da Justiça, mas quando The Batman se encerrou, a animação da Liga da Justiça Sem Limites havia chegado ao seu fim, e a Warner não demonstrou interesse em fazer outro desenho da Liga. O foco deles na verdade estavam em outros projetos animados da DC. Mas tá bom, se ela não queria continuar com o desenho da Liga, então por que The Batman não continuou? E essa resposta é muito simples, é porque o desenho já tinha chegado ao seu fim. Essa foi uma animação que chegou a
ter 65 episódios e ainda um filme animado. Eles conseguiram contar boa parte da história que queriam e mostraram ali o Batman crescendo com o decorrer das temporadas. É claro que sim, eles gostariam de continuar com a animação, mas não houve interesse por parte da Warner em fazer essa renovação. E aí que a gente pode especular que talvez The Batman não tinha audiência ou vendia brinquedos o suficiente para justificar mais uma temporada, já que, claro, se a animação estivesse dando muito lucro pro estúdio, ela receberia sim sinal verde para ter mais temporadas, mas como a série já tinha alcançado o seu fim, a Warner acabou preferindo não fazer a renovação. Então The Batman não foi necessariamente cancelado, ela apenas completou ali o seu ciclo natural. E olha, sinceramente, diferente de outras animações que eu já trouxe aqui, como Homem-Aranha dos anos 90, Espetacular Homem-Aranha e até mesmo o Ben 10, dá pra ver que eu fico triste nesses vídeos por essas animações não terem continuação, já que elas tiveram finais em aberto e tinha muito espaço ali pra contar mais história e desenvolver seus personagens. Agora The Batman conseguiu contar muitas histórias e teve muito tempo pra desenvolver o Batman e todo o seu núcleo, então quando ela termina, você fica satisfeito por ter acompanhado essa jornada. É claro que eu gostaria assim de pelo menos ganhar um longo animado pra poder revisitar esse universo, mas do jeito que a série finaliza, faz nós fãs ficarmos felizes por ter visto o crescimento desse Batman. E falando em revisitar esse universo, temos sim uma forma meio desconhecida de rever esses personagens, só que para isso você vai ter que ler a HQ The Batman Strikes. Essa foi uma série de quadrinhos lançada pela própria DC entre os anos de 2004 e 2006, como uma forma aí de expandir esse universo contando mais história do Batman e dos seus personagens. Elas não são histórias obrigatórias para você entender a animação, já que elas não são canônicas, essa é apenas uma outra forma de você ver esses mesmos personagens lidando com outros problemas, mas sem se passar ali na continuação original. E eu acho que eu consegui passar por tudo que eu considero importante referente a essa animação. Então agora vamos ver se The Batman é realmente injustiçado ou se ela merece ser uma animação meio que esquecida. E afinal de contas, essa animação é realmente injustiçada? Olha, pra mim, sim e muito. Hoje em dia é bem mais comum você ver pessoas defendendo e falando bem dessa animação, talvez pelo fato de que muitos, assim como eu, viram esse desenho quando criança e hoje sente uma nostalgia por essa série. Mas olha, como vocês puderam ver nesse vídeo, ela é realmente uma excelente animação e adaptação do Batman. Ela não tem ali a mesma qualidade de escrita que o Animated Series e também não causou as mesmas inovações na área de animações de super-herói, mas dada a sua proposta, ela conseguiu ser um excelente desenho. Ela introduziu diversas crianças a esse universo do Batman e de uma forma muito mais leve. Eu mesmo, quando era mais novo, gostava do Batman, mas não tinha ele como um dos meus heróis favoritos, justamente porque eu sempre preferi heróis mais engraçadinhos ali, como Homem-Aranha, Ben 10 e entre outros super-heróis. Mas foi graças a essa animação que eu comecei a me interessar mais pelo Batman e hoje em dia ele é um dos meus personagens favoritos. E eu sinto que essa animação, talvez ela tenha sido lançada na época errada. Talvez se ela fosse lançada nos dias de hoje, ela teria muito mais qualidade e seria muito mais bem aceita, já que antigamente era muito mais comum as animações terem foco nas vendas de brinquedos, e hoje em dia elas não precisam se apoiar nisso graças ao serviço de streaming. Então muito provavelmente ganharíamos tramas mais maduras dentro desse universo, já que mesmo com as limitações da época, eles conseguiram trazer algumas tramas assim. E como eu disse em alguns momentos desse vídeo, essa é uma das animações, se não a animação mais completa do Batman, já que diferente do Animated Series, todo o desenvolvimento do Batman é visto em uma única série, enquanto a dos anos 90 você precisa ir vendo outros desenhos para poder acompanhar um Batman mais maduro, e aqui você vai vendo tudo isso em uma única série ao passar das temporadas. Lembrando também que completa é diferente de melhor, tá? Antes que venha alguém falando que eu tô dizendo que The Batman é a melhor animação do Batman, mas pra mim mesmo ela não sendo a melhor, sem dúvidas ela merece mais reconhecimento e as pessoas deveriam dar uma chance para pelo menos assistir esse desenho uma vez, já que ele envelheceu muito bem, tem uma animação excelente, tem episódios muito bons, e é claro que eu não consegui me aprofundar em todos esses episódios nesse vídeo, mas eu fui destacando os melhores momentos e aquilo que foi mais importante pra mim em cada temporada. É claro que sim, ela tem defeitos como esse foco na venda de brinquedos e não saber aproveitar suas ideias. Eu não gosto de algumas decisões como descartar personagens ou não saber aproveitá-los, como por exemplo o próprio Gordon, que é um personagem maneiro, mas tem muito pouco destaque, tanto que eu nem mencionei ele direito durante o vídeo. Fora que a Bárbara Gordon, ela tinha um potencial maior, mas ela fica mais de escanteio, principalmente ali após a introdução do Robin. Mas apesar disso, os pontos positivos conseguem se sobressair pra mim. Mas bom, e pra você, essa é uma boa animação do Batman? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de agradecer todos vocês que acompanham o meu conteúdo, se inscrevem no canal, deixa like, comenta. Vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda, e não só na divulgação, mas agora que eu tô na pele assim de um criador de conteúdo, eu vejo como isso faz a gente se sentir muito feliz com o trabalho que a gente tá fazendo. E uma das paradas que eu mais gosto é justamente dessa interação que eu tenho com vocês. Eu leio ali todos os comentários, tento responder todo mundo, ou pelo menos ali deixo um coraçãozinho sinalizando que eu li a mensagem. Então, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se quiser ver mais conteúdo desse canal, tem uns vídeos aparecendo aí na tela. E tamo junto, rapaziada. É nóis!